Olá pessoal, olá alunos e alunas de Capela do Alto, sejam todos bem-vindos a uma aula de Geografia sobre urbanização e desigualdades socioespaciais. Firmeza? Então vamos em frente, pessoal. A primeira pergunta que fica no ar é: o que é urbanização, né? E o que são os centros urbanos? O Little Vini já ficou bravo ali, ó. O Little Vini é esse pequeno avatar que está aí me representando. Gente, então vamos tentar entender isso. A urbanização, ela ocorre em todas as cidades e ela tem se espalhado pelo mundo inteiro. Aqui a gente tem duas fotos de dois centros urbanos, de uma cidade muito grande, outro de uma cidade muito pequena. A urbanização, ela nada mais é do que o crescimento populacional de um lugar e a modernização do espaço onde essas pessoas vivem. Então, eu adoro essa imagem, olha, ela representa um ambiente que antes era totalmente natural e foi se transformando até virar um lugar completamente modernizado pelas coisas que a humanidade aprendeu a construir. Então, antes era só florestas, agora temos carros, temos meios de transporte, luz elétrica, lojas e tudo mais. Outro exemplo para vocês, a cidade do Rio de Janeiro, onde antes era o grande bioma da Mata Atlântica, um paraíso tropical, agora é uma cidade ainda muito bonita, mas completamente urbanizada, ou seja, cheia de comércios, indústrias, cheia de pessoas vivendo, cheia de habitantes e tudo mais. Então aquele ambiente natural que existia foi se alterando ao longo do tempo. Aqui a gente tem um outro exemplo de urbanização, que é a Times Square, uma das ruas mais famosas do mundo que fica nos Estados Unidos. Perceba que no século XIX ela já era bem moderna. Ela já era assim uma das cidades mais modernas do mundo. Mas hoje no século XXI ela se modernizou ainda mais, muito mais, Então a gente vê pessoas circulando no meio de painéis eletrônicos e tudo mais. Uma cidade cheia de meios de transporte e por aí vai, minha gente? E o Little Vini pergunta para vocês agora qual é a importância de compreender o processo de urbanização. Gente, todos nós somos afetados pela urbanização, de forma boa ou de forma ruim. Vamos tentar entender algumas coisas principais. O trânsito. Conforme a urbanização avança, os meios de transporte avançam também. E isso muitas vezes causa uns problemas sérios, como o trânsito engarrafado, como a gente sabe que é na Grande São Paulo. Mas a gente também pode falar de cidades como Sorocaba. Capela do Alto tem trânsito? Olha, ali no centro de Capela, se você for reparar bem, tem um trânsito um pouco mais intenso, Não sei se é problemático, mas já dá para dizer que ali o trânsito é intenso. Outros problemas dos grandes centros urbanos, poluição. E no caso da China, a gente poderia até falar de doenças respiratórias, Pois o Covid-19 surgiu na China, ele só se espalhou de forma tão rápida, tanto na China quanto pelo mundo, porque o espaço urbano ele é muito intenso na China. Ou seja, uma pessoa logo ela pega um carro, pega um avião, e assim rapidamente um vírus se espalhou. E hoje nós estamos aqui na quarentena, Mas vamos em frente, gente. O show não pode parar. O desemprego e a pobreza é o outro problema grande dos centros urbanos, onde a urbanização não conseguiu atender a todo mundo. Ou seja, muitas pessoas sofreram com a urbanização. Perderam o emprego, perderam o lugar de morar, ou ficaram vulneráveis ao uso de drogas, à miséria, à pobreza. E tem situações tristes como essa em Barueri, ou como era na Cracolândia, em São Paulo, Infraestrutura inadequada, como aparece aqui nessa imagem, na cidade do Egito, mas a gente poderia ver esses mesmos problemas em outras cidades, Falta de coleta de lixo e tudo mais. Saneamento básico inadequado. Então aqui a gente tem uma cidade do Rio de Janeiro onde tem esgoto a céu aberto. Saneamento básico é esse tratamento da água e dos dejetos, que vão para o esgoto, feitos de forma correta. Infelizmente, não é todo espaço urbano onde isso acontece de forma correta. Outro problema sério,
A violência. Então, um conflito entre polícia e crime organizado é comum em grandes centros urbanos, certo? Como na cidade do Rio de Janeiro. Vamos entender então por que essas coisas acontecem de forma sucinta, né? Vamos lá, pessoal. O espaço urbano, então, ele cresce, ele se desenvolve a partir de alguns elementos importantes. Os principais são indústrias e comércio, beleza? São eles que impulsionam a cidade a crescer, a economia girar mais forte, enfim, a urbanização acelerar. Mas aí então surge a necessidade de ter moradia, de ter meios de transporte e ter serviços públicos para atender as indústrias, o comércio e as pessoas que vivem na cidade. Tudo isso então existe em todos os espaços urbanos, ok? Se existe uma cidade urbanizada, vai existir cada um desses elementos. Mas aí fica uma pergunta, né? Por que então que há tanta diferença entre os espaços urbanos do mundo? Por que São Paulo é tão diferente de Tóquio, no Japão? Por que Sorocaba é tão diferente de Sydney, na Austrália? Por que Capela do Alto é tão diferente de La Paz, na Bolívia? Bom, pessoal, existem algumas coisas que são específicas de cada lugar. E isso vai fazer uma diferença gigantesca na urbanização. A primeira delas, a industrialização. Algumas cidades passaram por um processo intenso de industrialização. O berço da Revolução Industrial, gente, foi Londres, na Inglaterra, no século XVIII. Então ali começaram a surgir as primeiras indústrias e a cidade começou a crescer muito. Então hoje ela é uma das maiores cidades, uma das mais urbanizadas, e esse é um dos motivos. Aqui do ladinho já tem outro exemplo, São Paulo. São Paulo também é uma cidade muito grande e urbanizada porque foi a primeira cidade onde começou a crescer muito o número de indústrias aqui no Brasil. E hoje ela é uma das maiores cidades da América Latina, certo? Outra situação, o êxodo rural. Pensa comigo, quando chega uma indústria numa cidade, surgem muitas vagas de emprego, né? Então as pessoas mais pobres ou as pessoas, né, que têm interesse, elas vão atrás desses empregos. Ou então as pessoas que têm necessidade, estão passando por uma situação de pobreza ou até de fome, elas vão atrás desses empregos que existem na cidade. Foi o que aconteceu no Brasil na década de 60, 70 e 80. Êxodo rural, então, é a migração que as pessoas fazem, saindo do campo, no espaço rural, para ir morar na cidade, no espaço urbano, certo? Outra questão é o atendimento dos direitos básicos. Algumas cidades, a urbanização foi feita pensando em atender os moradores, em atender os seus habitantes, e outras não. Então no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande. Para alguns, a urbanização proporcionou um condomínio lindo, luxuoso, como esse do Jardim Morumbi, onde as pessoas têm piscina na varanda da casa, quadra de tênis, de futebol, maravilhoso. Ao mesmo tempo, do lado, existem pessoas que não têm esse mesmo direito básico atendido. Olha lá, moradia precária, as ruas com esgoto a céu aberto, certo? Uma das maiores cidades da América Latina e do mundo tem esse nível de desigualdade por causa da urbanização. Mas isso não acontece só nos países pobres. Olha só, Paris, na Europa, também enfrenta problemas como esses, onde existem favelas ou periferias pobres. Algumas pessoas não têm os seus direitos atendidos. Isso é uma questão de política, uma questão de economia, mas tem muito a ver com a urbanização. Para essas pessoas não morarem aqui, tem que haver um outro lugar para elas morarem. Será que quando os políticos constroem a cidade, eles pensam nisso? Eles ajudam a construir a cidade, eles pensam nisso? Nem sempre, né, pessoal? Então fica aí, alguns grandes desafios para o futuro. A gente fazer uma urbanização que gere emprego e renda para os habitantes, onde os direitos básicos sejam atendidos e onde os meios de transporte sejam diversificados, para que evite a poluição, para que se evite
o trânsito, os acidentes, para que se evite a falta de moradia, para que se evite o desemprego e a miséria. Esses são os grandes desafios para o futuro. Meu muito obrigado para todos vocês e até a próxima oportunidade. E eu não vejo a hora de nós estarmos juntos de novo para ter as nossas aulas presenciais. E é muito melhor, né, pessoal? Forte abraço para todo mundo!